Aliás, quero chamar a atenção de você aí de casa, principalmente você casal. Quanto tempo de casado, quanto tempo de companheirismo, de namoro, de cumplicidade, de intimidade. Como é que anda a sua vida sexual entre casal? Com o seu parceiro, com a sua parceira? Tá bacana? Deu uma caída? É normal? Como é que funciona? Como que é o certo? Se existe o certo, o errado? O que fazer para melhorar aí a sua vida sexual em casal? E a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu quero convidar de forma remota para dividir a tela aqui comigo, ela que é psicóloga e também psicoterapeuta. Vamos chamar a Marina Simas. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite e vamos abrir a mente, né, do nosso telespectador. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Marina. Seja bem-vinda. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Você fala de onde, Marina? São Paulo. Eu tenho o Instituto do Casal aqui em São Paulo. Que bacana. Fala um pouquinho então, já vamos começar aqui o nosso programa falando um pouquinho do Instituto do Casal. Como é que funciona? Então, aqui a gente atende vários casais, né? E nossa missão é melhorar a qualidade de vida afetiva e sexual dos casais. E chegam aqui pessoas com dificuldade de intimidade, com dificuldade de comunicação, com dificuldade sexual, né? E a gente tem um treinamento muito grande devido ao número de pessoas que a gente atende com esse problema. Quanto tempo tem aí já esse projeto? Já tem 7 anos de vida. Que bacana, é isso. E agora a gente vai contribuir aqui para o interior de Minas Gerais, levando informação, qualidade de vida, e a gente vai falar sobre a sexualidade dos casais nos dias de hoje. A gente percebe, Marina, que os dias de hoje anda bem corrido, né? Com tanta tecnologia, com tanto trabalho. Aí o companheiro chega em casa. Isso tem prejudicado? Qual que é a visão que você vê aí, a sua visão como profissional, a vida sexual dos casais no dia de hoje? Como é que anda? Sim, muito boa a sua colocação, né? Os casais hoje estão com muita falta de tempo e vida sexual e vida afetiva precisa de um grande investimento de forma constante. Entende? Então, se os casais não têm tempo, como é que eles vão conseguir se encontrar para ter uma vida sexual normal, para ter uma vida sexual com qualidade? A gente sempre fala aqui no Instituto que sexo é mais malhação do que inspiração. Né? Se a gente for, principalmente num casamento de longo prazo, de médio e longo prazo, no início, né, quando as pessoas são mais jovens, é só encontrar, né, que o desejo sexual vem de forma muito forte, de forma exacerbada. Depois, com o casamento, a pessoa acaba entrando numa zona de conforto. E é isso que a gente precisa cuidar muito dos casais, né? A gente fala muito aqui o quanto é importante, em alguns momentos, a gente agendar para ter relação sexual. Para tanta modernidade também, tanta tecnologia, agora tem que agendar para poder cuidar, né, dessa parte, porque é importante isso, Marina, porque as pessoas hoje estão tão preocupadas com o corpo, com a saúde financeira, com a saúde mental, com a saúde profissional, e tem que cuidar da saúde sexual, do apetite, como você bem falou no início do programa. É importante. Antigamente a gente ouvia muito falar, se a vida sexual estivesse bem, tudo ia bem, no trabalho, né, no coração, na nossa alegria, no nosso bolso também. Continua assim ainda? Todas essas coisas interferem, sim, na libido. Porque o ser humano, né, ele tem que ter vários papéis bem desenvolvidos e esses papéis precisam estar funcionando de uma forma boa, né? Agora, a questão toda né, às vezes tem homens que falam, eu preciso transar, eu preciso ter uma relação sexual para ficar bem. E as mulheres muitas vezes falam, eu preciso ficar bem, eu preciso ter afeto, né? A relação sexual à noite, ela vai começar
no bom dia da manhã, né? No elogio, no carinho. Então, também como cada um recebe e como cada um vive e manifesta o desejo sexual, é diferente os homens e as mulheres. E a gente precisa entender isso. Eu ia te perguntar realmente sobre isso mesmo que você falou. E já vou começar nessa diferença, né, do feminino com o masculino, né, no quesito sexual. O que contribui para a perca do libido feminino e o que contribui para a perca do libido, da libido masculina? É a mesma coisa ou são diferentes? Olha, o hormônio masculino, né, favorece muito aos homens, né, a testosterona. A testosterona ajuda muito no desejo, né? Então, as mulheres, por exemplo, na menopausa, tem alguns momentos da vida em que cai essa parte hormonal, né, que interfere. Então, a parte hormonal beneficia, vamos dizer assim, aos homens. Fora isso, né, como a relação acontece, como é que está a vida sexual, como é que está a intimidade, o carinho, o respeito, tudo isso, os projetos, se o casal tem projetos em comum ou não, tudo isso interfere na conexão que esse casal tem. Muito bem, tanto para a mulher quanto para o homem, é isso? Exato, exato. Tem muitos homens hoje que eles falam, né, é muito vazio, né, sair para transar e gozei, e daí? O que eu faço com isso? Né? Então, também as pessoas hoje estão buscando sexo e afeto, não apenas o sexo pelo sexo, como era muito frequente, né, no machismo estrutural de antigamente. Tá, com toda essa transformação, o tempo vai passando, né? As opções sexuais, a mente aberta dos dias atuais, né? Vem aí a todo vapor. A preliminar, a gente ouvia tanto falar, né, sobre a preliminares, o tanto que é importante, que era importante. E às vezes a gente até destacava muito mais a preliminar do ato sexual do que o ato em si. Continua valendo a preliminar tão quanto importante do que o ato em si? Sim, a preliminar é importantíssimo, principalmente para as mulheres, né? Essa coisa porque ela precisa ter uma lubrificação, ela precisa se preparar para isso. Muitas vezes o homem tem um estímulo mais visual, em que ele já chega mais pronto, né, para ter a relação, já chega com ereção. Então, às vezes ele vai direto ao assunto, né? Coloca o pênis na vagina direto, sem estar preparada. E para a mulher não é isso que gera prazer. Ela precisa, sim, de uma preliminar, de uma boa lubrificação, né? Muitas vezes a mulher tem mais chance de gozar, né, com a penetração e com a manipulação clitoriana. Então, a preliminar é muito importante, né, tanto para homens quanto para mulheres, e isso traz já um contato importante, antes do sexo em si, da penetração em si. Muito bem, você disse aí no caso do homem que já vem com aquele libido aflorado, vai direto ao ponto, podemos resumir a isso, direto ao ato, à penetração. E para aquelas pessoas que têm dificuldade com a ereção, com a libido, isso pode ser causado por traumas de infância, familiares, no decorrer da vida? Traumas interferem também? A educação sexual, traumas, tudo isso interfere bastante, mas o que eu mais enxergo aqui, né, porque quando chega no consultório para tratar a parte psicogênica, é uma ansiedade de desempenho, né, porque ele teve alguma sensação de disfunção erétil, né, em algum momento, uma ereção não tão rígida, e aí ele começa a dar nota para o próprio pênis, né? Tá boa, tá ruim, tá com uma ereção boa, tá com uma ereção ruim, e ele deixa de se relacionar com a parceira, né? E para ter uma relação boa, para ter uma resposta sexual boa, ele tem que estar relacionando com a parceira, tem que estar entregue, tem que estar vivendo aquele momento, e muitas vezes ele sai
do clima, sai do momento e entra em ansiedade de desempenho. E aí o sangue sai dos corpos cavernosos, né, que é o que mantém a ereção rígida, e vai para a extremidade, para uma situação de luta ou de fuga. Então a gente precisa acalmar esse homem, né, trazer uma coisa, né, para de se cobrar, se acalme, né, se você não tiver condição de penetrar, você vai poder responder de outra maneira, né, com masturbação, de outra forma, vai dar prazer para a pessoa que está com você, e para conseguir abaixar um pouco essa ansiedade de desempenho, que é muito desagradável e muito pesada para os homens, principalmente porque o pênis, né, tem uma questão externa, né, e não dá para fingir, né, a mulher finge, os homens não conseguem fingir quando não estão com uma resposta sexual boa. Muito bem, eu acredito que nos dias atuais, pelos profissionais que a gente recebe semanalmente aqui no programa, o aumento da crise de ansiedade, da depressão, isso vem interferindo cada vez mais também na relação sexual. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho aí, direto de São Paulo, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV, feito para vocês, com vocês e junto com vocês. Aproveite para você participar com a gente, mandando aí a sua pergunta, e o assunto de hoje está muito atual e super importante. Como é que anda aí a sua vida sexual? Você que tem o seu companheiro, a sua companheira, você que é casal, a gente está falando com você. Dicas e também tirando as suas dúvidas no programa de hoje, falando de forma remota, à distância, com ela que é psicóloga e psicoterapeuta. A gente volta direto lá de São Paulo com a Marina Simas. Marina, estamos de volta, e no bloco anterior você tocou numa palavra muito importante, num viés super importante, que é o primeiro ponto da nossa vida sexual. É a educação. Quando a gente começa a ouvir sobre os órgãos, sobre como funciona, né, o sexo em si, a nossa vida sexual. Você acha, eu vou fazer uma pergunta bem particular para você que é expert, tem autoridade no assunto. E talvez uma pergunta um tanto quanto polêmica nos dias de hoje. Você acha importante discutir a vida sexual nas escolas? Ou a vida sexual tem que ser realmente educada, lidada e mostrada pelos pais, com a família, no âmbito familiar, onde a gente consegue entender melhor, tem mais respeito? Qual que é a sua opinião, na verdade, sobre isso? Sim, eu acho que as duas coisas. Né? Na escola, eu acho que é bastante importante, porque você vai passar questões técnicas, né, de fisiologia, como é que é a vagina, como é que é o pênis, como é que é a anatomia, essa coisa toda, e ensinar também, né, DST, infecções transmissíveis sexualmente, prevenção de gravidez. Tudo isso é extremamente importante, né? E muitas vezes os pais não têm condição emocional de fazer isso com os filhos, porque também não receberam dos pais deles, né? Então tem uma timidez, tem uma dificuldade, e muitas vezes o que a gente percebe é que na escola fica deficiente, e na família também, né? Na casa, os pais também não se fala sobre o assunto porque é um tabu. Então, o que a gente mais percebe são pessoas buscando na internet, né? E aí na internet a gente tem informações de tudo quanto é jeito, né? Informações muito corretas, muito interessantes, e informações totalmente errôneas, né? Então, é uma forma de garantir, né, aos filhos, às pessoas que você ama, uma educação correta. Bacana, de muita importância a sua opinião, até que para quem pensa de forma diferente, a gente respeita, mas vale a pena a gente repensar sobre esses valores aí, independente de política, né? É importante a gente sempre pensar no nosso bem-estar, na nossa saúde. E mais importante ainda é quando, recebendo ou não essa educação no âmbito familiar ou no meio escolar,
se tiver algum problema ou se não tiver também, procurar, né, durante a adolescência, durante a sua vida matrimonial, a ajuda de um profissional. Eis a pergunta, Marina, aonde recorrer? Principalmente os homens, eu acredito que tem um pouquinho, né, desse medo, desse pré-conceito, a quem eu devo procurar com problemas sexuais aí na relação entre os casais. Como é que funciona? Onde que a gente tem que ir? Os homens geralmente vão até o urologista, né, para entender o que está passando, se é uma disfunção erétil, se é uma ejaculação precoce, ou se é uma falta de desejo, testar hormônio, né? Primeiramente, eles chegam até o urologista. Aí, quando percebem que não é nada orgânico, são encaminhados, né, para os sexólogos, né? Eu sou sexóloga, para trabalhar essas questões psicoemocionais. Eu acho que é sempre importante passar por um médico antes, que muitas vezes as pessoas ficam tratando causas orgânicas como emocionais, e isso não é bacana, né? Então, tem sim que passar por um médico antes, e eu acho que a equipe multidisciplinar é de extrema importância. E as mulheres vão procurar a ginecologista, né? Fazem os exames, essas coisas todas, e aí são encaminhadas, quando percebem que não tem nada, para fazer orgânico, para cuidar da parte emocional. O sucesso é muito grande, né, do nosso trabalho aqui, das pessoas conseguirem reverter os quadros e ter uma relação sexual, né, boa, com sucesso, com prazer e com qualidade. Acredito que é importante a psicologia também fazer a sua parte. Aonde que a psicologia contribui na melhora do desempenho sexual? Sim, primeiramente a gente quebra a cobrança de performance. Depois tem uma psicoeducação também, né? Como é que funciona, né? O que atrai, qual que é o mapa erótico desse casal, trabalhar um pouco deles conseguirem se tocar e se enxergarem de uma maneira diferente. Então, tem casais que a gente passa para fazer uma massagem gostosa, trabalhar os 5 sentidos. A gente vai fortalecer bastante, fazer com que eles se aproximem, para aí sim conseguir voltar a ter uma vida sexual prazerosa. Vou fazer uma perguntinha aqui do nosso telespectador que está mandando para a gente através do WhatsApp. Por ser um pouco tanto íntimo, eu não vou identificar aqui, mas resumindo aqui a pergunta da nossa telespectadora, ela gostaria de saber se existe um número, quantidade de ato sexual durante o mês, a semana, para quem é casado há mais de 10 anos. Tem um número aproximado sobre isso? Não, depende do casal, né, da faixa etária do casal, do momento de vida que ele está passando, né? Se é um casal que tem filhos pequenos, geralmente fica mais complexo. Se é um casal que está lá na aposentadoria, também eles trocam a quantidade pela qualidade, mas a quantidade fica melhor. Então, tudo depende, né? De casal é esse, qual a idade que ele tem, como é que eles funcionavam, né? No início quando se conheceram, tudo isso interfere muito para a gente saber. Não tem o que é bom para um fechado, né? Então a gente tem que sempre olhar que casal é esse que nós estamos falando, de uma boa frequência. Muito bem. O que não pode é deixar de transar, né? Aí, em último caso, né, deixa a agendinha lá, né? Olha, quinzenal, faz 15 dias que a gente não transa, então dia tal, né? Vamos deixar espaço para criar intimidade, para buscar eventos e viver uma transa boa aqui entre o casal. E a parte da comunicação entre os casais, o parceiro e a parceira, é importante ter essa comunicação, falar, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu não estou conseguindo ter uma ereção, ou enfim, sim, falar abertamente entre os dois, isso é importante? Eu acredito que até hoje existe alguns tabus, extremamente importante, né? Porque tem coisas que dão mais prazer, tem coisas que não dão prazer. E se você consegue saber o que dá mais prazer para o teu parceiro, você vai investir nisso, né? Se o teu parceiro sabe o que te dá mais prazer, ele vai investir nisso. Tem que ser uma relação que seja um ganha-ganha. Quanto mais ganha-ganha, mais vontade tem de repetir e de viver essa história outra vez, né? De novo.
e de uma forma boa. Então, é importante sim, né? Olha, gosto desse jeito, isso eu não gosto, essas fantasias eu tenho. É importante alinhar expectativas, alinhar formas de viver essa vida sexual. Então eu percebi que a comunicação é um passo importante para quem está passando com algumas dificuldades na vida sexual sobre casal. E para quem tem vergonha, existe alguns tabus, tem casais que não falam sobre, né? A vida sexual, Sim. gosto do que Sim. gosta, do que faz bem, do que deseja, do que fantasia. Para quebrar um pouquinho esse gelo entre os casais, qual que é a dica, se existe uma dica para isso? Olha, existe o Vamos Falar sobre Problemas Sexuais, né? Isso Bacana. aqui, a gente pergunta várias coisas, né? Tem umas cartinhas aqui sobre vários temas, em que as pessoas vão falando de forma tranquila sobre várias coisas, né? Eu peguei aqui uma cartinha aqui só para mostrar para vocês, né? Seu parceiro ou sua parceira considera a frequência da atividade sexual baixa, média ou alta? Né? Aí o outro vai responder, né? Considero baixa, eu considero alta, então vamos negociar. Então, através das cartas, né, você vai entendendo e fazendo um diagnóstico, né, de como é que nós estamos vivendo a nossa sexualidade. Bacana. Entende? É isso, e existe também outras alternativas também, né? Existe hoje acessórios, joguinhos, que você fala sobre isso? Ajuda mesmo? Ou pode se tornar dependência? Não ajuda, né? Tudo que é feito não como motor de arranque, né, mas como algo que ajuda na relação, como algo a mais, é muito bacana, né? O que não pode gerar são coisas que as pessoas ficam dependentes, né? Então, deixa de usar o pênis, só consigo com vibrador. Aí é mais complicado. Então, o ideal é você fazer o uso, né, como algo de agregar valor, né, e trazer o inédito, o novo. Isso é muito bacana, trazer o novo, né, para a relação sexual. E o livro Caixinha está aqui na minha pauta para a gente falar sobre esse projeto. É esse livro que você mostrou ou é outro? Exato, é esse livro aqui. Né? Vamos falar sobre problemas sexuais. Está disponível né? onde? Está disponível em todas as livrarias, né? Livraria aqui em São Paulo, e tem também na Matrix, que é na editora, e no Instituto do Casal também a gente vende no online, né? Tem lá para comprar. Mostra ele aí mais uma vez aí no visor, pessoal de casa ver aí ele um pouquinho e procurar com você. Isso vamos falar de problemas sexuais. Isso, bacana. Tá? Legal. O nosso tempo aqui, Marina, é curtinho. Adorei, amei falar com você. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar em outras oportunidades. Agora aproveita para a gente despedir. Deixa aí o seu telefone, o contato, o @, onde te acha, onde encontra o livro. Fica à vontade. www.institutodocasal.com.br. Tá? O meu WhatsApp é 11 98208-8937, né? Se quiser fazer o contato, se quiser pedir livros, se quiser, se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição, né? Essa é a nossa função social, de ajudar as pessoas a ter uma vida afetiva e sexual melhor. Tem Instagram? O @? Tem Instagram, Instituto do Casal, tem Facebook também, Instituto do Casal, né? Só entrar lá que tem várias reportagens, vários estudos que a gente fez, várias pesquisas, e é uma honra, né, receber vocês nas nossas páginas. Muito bem, a honra, o prazer é todo nosso, falar com quem tem liberdade e entende realmente do assunto. Todo sucesso do mundo para você, obrigado aí pela sua contribuição para uma vida melhor aqui dos nossos telespectadores. Um enorme abraço e conte comigo, tá? Um grande abraço para vocês, para todos os telespectadores. Muito bem, mais. Falamos com a Marina Simas, direto de São Paulo, né? Ela que é psicóloga e psicoterapeuta. Falamos sobre a vida sexual, aí, os problemas enfrentados pelos casais e algumas dicas.